O tema é aquele tema ali, o tema do Congresso da EBD, e hoje se encerrando, que tem como tema tempo de aprender, tempo de crescer, tempo de consolidar seu chamado. Quem pôde vir ontem, com certeza foi abençoado pela palavra, pela mensagem do nosso irmão Rômulo, que ele falou sobre chamado. A mensagem realmente que tocou o meu coração, eu creio que tocou também no coração das pessoas, e às vezes nós fugimos, do nosso chamado, daquilo que Deus tem nos convocado. Uma coisa interessante quando a gente olha a vida de Jonas, no primeiro capítulo, no capítulo 1, você vê Deus chamando Jonas. Quero que você vá lá a Nínive e pregue naquela cidade. O que Jonas fez? Ele fugiu para outra cidade. E ali veio um grande peixe e engoliu Jonas. E se nós formos ler lá no capítulo 3, vamos perceber que a ordem de Deus não mudou, que o chamado de Deus para Jonas não mudou. Da mesma forma que Deus falou no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele falou lá no capítulo 3, Jonas, vai a Nínive e prega lá naquela cidade. Então nós percebemos que não adianta fugir, do seu chamado. Basta você confiar em Deus e crer em Deus, que com certeza Ele vai te usar. E hoje pela manhã, o Gabriel Souto falou sobre crescer, evidências de crescimento espiritual. Também é uma mensagem também que aprendemos muito hoje pela manhã. Então quem veio com certeza foi abençoado. Eu fiz várias anotações, tanto ontem quanto hoje pela manhã, e com certeza isso tem contribuído bastante para o meu crescimento espiritual. E dentro de tudo isso que nos foi proposto, que foi falado, nós não podemos fugir, do tema. Então, como o Rômulo falou, no sábado, sobre chamado, e Gabriel, hoje pela manhã, falou sobre crescer. Então, agora à noite, nós vamos falar sobre aprender. Então, vocês vão perceber que a mensagem, que os temas vieram de cima para baixo. Primeiramente ali, o seu chamado, depois crescer, e agora sobre aprender. Então, nós vamos falar nesta noite, sobre o tema tempo de aprender. Tempo de aprender. E eu gostaria de ler o texto lá de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro é o texto do nosso congresso, do tema do congresso. Capítulo 1, versículo 10. Vamos ler todos juntos? Leamos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vou orar mais uma vez. Pai querido, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por esta noite, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai. Deus querido, que sejamos apenas um instrumento nas Tuas santas e poderosas mãos, para falar em Teu nome. É a oração que te fazemos, em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Tempo de aprender. Se você der uma busca lá pela internet, você vai encontrar várias formas de aprender. Mas nesta noite eu queria abordar apenas duas formas de aprender. A primeira forma vai ser tempo de aprender pelo que você vê. Tempo de aprender pelo que você vê. O que você tem visto de Deus em relação
ao seu chamado? O que você tem visto Deus fazer que tem lhe chamado a atenção? O que você tem visto Deus fazer que tem lhe chamado a atenção? De repente, uns vão dizer, eu tenho visto Deus curar muitas pessoas, seja de câncer, né, seja de qualquer outra enfermidade. Eu tenho visto Deus curar muitas pessoas ali no leito de dor, de repente naquele, né, onde os médicos já não encontram mais solução, os médicos até dizem, olha, somente Deus pode tirar aquela pessoa daquele quadro. De repente você vai dizer, eu tenho visto Deus curar muitas pessoas. Outros vão dizer, eu tenho visto Deus livrar muitas pessoas da morte. Quantos livramentos nós temos visto Deus conceder a cada pessoa? Eu digo às vezes lá em casa que Deus às vezes tem nos livrado até de ver determinadas situações. Porque às vezes vou ali aqui na minha irmã, no meu pai, e lá ela diz, você não viu, tem maior tiroteio, maior bang-bang e tal. Eu passei por lá, não vi nada, simplesmente não vi nada. Então a gente vê como, né, Deus às vezes, Ele nos livra até de ver determinadas situações. Outros vão dizer, eu tenho visto Deus libertar pessoas do vício. De repente é o vício das drogas, é o vício da bebida, é o vício, talvez, da internet, é o vício, talvez, da prostituição, é o vício, talvez, de jogos. De repente, se eu perguntar, aqui, ó, levante a mão, pessoas que já viram Deus libertar determinada pessoa desse tipo de vício. Eu tenho certeza que muitas pessoas levantariam as suas mãos dizendo, olha, eu já vi Deus libertar pessoas dessa situação. Ou outros vão dizer, eu tenho visto Deus levantando evangelistas, missionários, pastores, diáconos, músicos. E nós temos visto isso acontecer na nossa igreja. Todas estas coisas nós temos visto acontecer. Eu lembro de determinado período em que a nossa igreja tinha um ministério de louvor super abençoado. E em determinado momento aquele ministério de louvor se desfez, algumas pessoas saíram da igreja. E eu fiquei sentado ali no banco e falei, Senhor, o que vai ser agora da nossa igreja? O ministério de louvor se desfez, as pessoas foram embora, não estão mais na igreja, o que vai ser? Eu vi como Deus foi levantando outras pessoas, como Deus foi agindo, irmãos. Então esse é o Deus que nós servimos. Nós temos visto Deus fazer muitas coisas em nosso meio. Mas o que tem nos chamado a atenção? O que tem te chamado a atenção naquilo que Deus tem feito? Eu tenho visto Deus libertar, Deus salvar pessoas, pessoas se renderem aos pés de Jesus Cristo. Eu creio também que vocês têm visto isso. Vemos como Deus, irmãos, tem atuado assim de uma forma muito especial e nós temos visto o que Deus tem feito em nossos dias. E o que você tem aprendido com tudo que você tem visto nos dias de hoje. O que você tem aprendido com tudo que você tem visto nos dias de hoje. Você tem permanecido em Deus acerca de tudo o que você tem visto acontecer por meio dele. Você tem permanecido em Deus acerca de tudo o que você tem visto acontecer por meio dele. Será que estas coisas têm contribuído para você ou para cada um de nós aprendermos mais de Deus? De que formas nós temos manifestado o nosso aprendizado acerca de Deus? De que forma nós temos manifestado o nosso aprendizado acerca de Deus? Será que temos dado o devido valor à escola bíblica dominical? Eu sou um defensor da escola bíblica dominical. Quando eu falo de escola bíblica dominical, eu não digo apenas o estar na sala de aula, mas é todo o culto pela manhã, porque a mensagem, às vezes muitos assuntos que às vezes eu tratava, né,
com a classe de casais, falava de repente com os jovens. Às vezes o pastor aqui na frente, ele pregava sobre aquele assunto sem saber. Eu falava, gente, impressionante, eu falei sobre isso, e o pastor está pregando sobre a mesma coisa que eu falei lá na sala. E eu não falei nada com o pastor. Será que temos dado o devido valor à escola bíblica dominical? Eu até digo para alguns crentes, olha, se você tiver que escolher, embora eu sempre digo isso, é importante, tanto o culto pela manhã, quanto o culto à noite. Eu não sei por que o culto à noite enche, mas a EBD não enche, não sei por quê. Né? Mas todos dois são importantes na vida do crente, o culto pela manhã e o culto à noite. Então eu digo para alguns jovens, olha, se você tiver que escolher entre o culto à noite ou o culto pela manhã, vem pela manhã. Vem pela manhã, que é pela manhã que você será doutrinado. É pela manhã que você vai estudar a palavra de Deus. Porque geralmente à noite é um culto evangelístico. Embora é para todos nós, mas é um culto evangelístico, é um culto, né, evangelístico. Então é diferente do culto pela manhã, onde você ali na sala de aula você vai sentar, vai aprender, vai poder questionar o seu professor, vai poder fazer perguntas, vai tirar as suas dúvidas. É onde você vai crescer espiritualmente. Então, muitos não têm dado valor a esse crescimento espiritual. Então, nós vemos muitos crentes sendo levados por ventos de doutrinas, porque não estão estudando a palavra de Deus. Não estão dando valor à EBD, a Escola Bíblica Dominical, onde nós vemos ali professores que têm estudado, que têm se dedicado, têm ficado horas estudando a palavra de Deus, se preparando justamente para ministrar a aula para os irmãos. E muitos não têm dado esse valor à Escola Bíblica Dominical. Estou falando sobre a Escola Bíblica Dominical, porque nós estamos falando sobre o congresso da EBD. Então tem que falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Então muitos não têm dado valor. Então passe, a partir de hoje, dar mais valor à Escola Bíblica Dominical. Eu sei que às vezes é difícil, né, para muitas pessoas. Às vezes você trabalha a semana toda, você acorda cedo. Trabalha, de repente, muitos trabalham no sábado, muitas vezes só tem um domingo para descansar. Não, descansa, você deve descansar, se der para passear, você passeie. Mas tente priorizar a Escola Bíblica Dominical. Tente priorizar esse momento de crescimento espiritual, de aprendizado. E eu tenho certeza, se você fizer isso, você só vai ganhar. Você só vai crescer espiritualmente. Quando você for interrogado lá fora acerca da sua fé, sobre o que é o Evangelho, hoje foi falado isso lá na classe dos jovens, sobre o que é o Evangelho, você vai saber responder. Por quê? Porque você é um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Você tem valorizado a EBD, você tem valorizado os professores que têm estudado, que têm se preparado para ministrarem a aula. De que forma você tem manifestado esse aprendizado? Será que dando valor à Escola Bíblica Dominical? Aceitando, né, todos os métodos de ensino? Porque às vezes a igreja, temos vários métodos de ensino. Às vezes é a apostila, às vezes é a revista, e às vezes rejeitamos algum deles. Ah, não vou para a Escola Bíblica Dominical porque eu não gosto da revista. Eu não vou para a Escola Bíblica Dominical porque eu não gosto da apostila. Eu não vou para a Escola Bíblica Dominical porque eu não gosto desse material que estão utilizando. Irmãos, todo o material que é apresentado para os irmãos, para a igreja, é para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento. De repente você vai dizer, mas isso aí eu já conheço, eu já sei o que é isso. Mas justamente para, se você sabe, se você conhece, se você domina o assunto, ajude o professor na classe. Né? Ajude o professor a ministrar ali a aula, ajude o professor a instruir outras pessoas ali. Contribua, cresça espiritualmente. Não despreze esse material didático que você tem recebido da igreja. Não deixe encostado lá na estante ou lá, né, em algum outro local. Valorize esse material, porque eu tenho certeza que através disso você vai só crescer espiritualmente. Então, às vezes, muitos se colocam na posição de críticos ao material didático que é apresentado. Nós temos falado lá na juventude, olha, vamos estudar essas apostilas. São 5 apostilas, já estamos na 4ª, vamos entrar na 5ª, na última apostila. Alguns jovens têm reclamado, mais pastor, mais Vando, mais Vinícius, mais Gabriel, tal, não sei o quê. Mas eles têm aprendido. Hoje foi feita uma pergunta, com base no que eles estudaram, não souberam responder. Só não souberam responder. Mas depois o professor ali começou a... Lembra disso, tal, não sei o quê. Ah, sim, tal. Então nós vemos a importância. É um excelente material. Então valorize, né, todo o material que é apresentado para vocês na Escola Bíblica Dominical, na EBD. Muitos
tem visto Deus fazendo maravilhas em muitas famílias, mas em sua família não tem acontecido nada. Muitos têm visto Deus fazendo maravilhas em muitas famílias. Poxa, por que minha família não é abençoada igual a família de fulano? Por que isso não acontece na minha família? Por que só o irmão A, o irmão B consegue e eu não consigo? Não basta apenas ver o que Deus tem feito, mas sim viver como Ele quer. Não basta apenas ver o que Deus tem feito, mas sim viver como Ele quer. Talvez você tenha visto tudo o que Deus tem feito. Deus curando, Deus libertando, Deus salvando, Deus transformando vida. Mas não basta, irmãos, apenas ver ou ficar admirado pelo que Deus tem feito. Muitos ficam admirando, nossa, olha só o que Deus fez na vida. Não basta apenas ver o que Deus tem feito, mas sim viver como Ele quer. A palavra de Deus em João, capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço. Às vezes muitos só conhecem Deus pelo que Ele faz, ou pelo que Ele tem feito, mas não tem guardado os seus mandamentos. A Bíblia diz que esses são mentirosos e nele não está a verdade. Então não basta apenas dizer que conhece a Deus pelo que Ele tem feito, ou pelo que você tem visto, mas se faz necessário guardar os seus mandamentos. Se faz necessário guardar os seus mandamentos. Às vezes decoramos, sabemos de cor o que Deus tem feito, citamos várias coisas que Deus tem feito, mas quando se fala em guardar os seus mandamentos, em colocar em prática os mandamentos de Deus, às vezes somos falhos. E Jesus Cristo é tão bom que Ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Em apenas 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E às vezes, irmão, eu sempre digo que é difícil. Não é fácil. Não é fácil, é difícil. Porque somos bombardeados 24 horas por dia. Né? Coisas que há 10 anos atrás eram coisas imorais, né? Repugnantes, não aceitávamos de jeito nenhum. Hoje em dia se tornaram normais. Hoje em dia está liberado. Então é difícil lutar contra essas coisas. A mídia, através da televisão, né, rádio, jornal, tal, tem passado valores diferentes de família. Valores que vão na contramão da vontade de Deus, contramão da palavra de Deus. Que vão na contramão daquilo que nós temos visto Deus fazer. E às vezes é difícil. Às vezes temos que abrir mão do nosso desejo, do eu, para fazermos a vontade de Deus. Como é difícil amar aquela pessoa que nos persegue. Como é difícil, irmão, colocar esse mandamento em prática. É fácil eu amar meu filho, minha filha, minha esposa. Amar os irmãos é fácil. Mas amar aquelas pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, é difícil, irmãos. Mas não é impossível, sabe por quê? Porque nós temos Deus ao nosso lado. Nós temos o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então é esse Espírito Santo que vai nos ajudar nesta caminhada. Ele que vai nos orientar. Ele que vai nos conduzir nesta grande batalha que enfrentamos todos os dias. Então se faz necessário guardar o mandamento de Deus. Se faz necessário conhecer a verdade. João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecemos a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aonde podemos aprender de Jesus? Aonde podemos aprender acerca de Deus?
É justamente aqui, irmão. É na casa de Deus. Quando eu falo isso, estou falando, você pode aprender em casa, mas estou falando na questão do corpo de Cristo. Estou falando como igreja. Então é aqui na casa de Deus. É aqui que você aprende acerca de Deus. Em segundo lugar, tempo de aprender pelo que você ouve. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto tempo você tem dedicado para ouvir a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado para ouvir a palavra de Deus? Dedicamos tempo para tanta coisa, para ouvir tantas coisas, mas e para ouvir a palavra de Deus? Tem hora que parece ser cansativo, né? Poxa, está me dando sono. Poxa, ouvir a palavra de Deus. Às vezes tiramos ali apenas alguns minutos. Ou quando viemos à igreja para ouvir a palavra de Deus, né? Muitos, às 9 horas, começam a coçar a cabeça, começam a olhar para o relógio. Muitos começam a conversar com o outro que está ao seu lado. Outros começam a mexer na internet, no celular. Na hora de ouvir a palavra de Deus. Dedicamos tempo para ouvir tantas coisas, mas às vezes não dedicamos tempo suficiente para ouvirmos a palavra de Deus. Então precisamos dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus. Como está a sua sede em ouvir de Deus? Como está a sua sede em ouvir de Deus? Eu tenho falado nos últimos dias, de domingo para cá, que eu tenho saído de casa com sede. Com sede, não pelo fato, né, de ser distante ou outra coisa, mas tenho saído de casa com sede. Tenho chegado aqui na igreja com sede. Mas sede de ouvir a palavra de Deus. E eu tenho saído daqui alimentado por esta palavra. Porque eu tenho sede de Deus, irmão. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos ter vontade de estarmos na casa de Deus. De ouvirmos mais de Deus. De aprendermos mais de Deus. Muitos dizem que têm sede de Deus, que amam a Deus, que Deus é tudo para eles. Mas quando se fala em ouvir, em dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus, muitos têm virado as costas. Como está a sua sede em ouvir de Deus? Como está a sua sede em ouvir de Deus? Quanto tempo você tem separado para ouvir de Deus? Como a minha fé em Deus pode aumentar se eu não estou disposto a ouvir? Como a minha fé em Deus pode aumentar se eu não estou disposto a ouvir? Muitos dizem: olha, eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ter a fé de fulano, eu queria ter a fé de Isaac, eu queria ter a fé de Moisés, eu queria ter a fé de Paulo, eu queria ter a fé de Pedro. Mas às vezes não estamos dispostos a ouvir de Deus. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o que? O ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se a tua fé está pequena, então comece a exercitar o ouvir de Deus. Onde você souber de algum lugar que está falando de Deus, está falando coisas sérias de Deus, estão falando de Deus realmente, então corra para lá, ouça a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Que com certeza você vai crescer espiritualmente, a sua fé vai aumentar. Tivemos um culto aqui no sábado, sabe que muitas pessoas tiveram que trabalhar, outras tiveram que sair. Eu estava com visita em casa no sábado, saí correndo de casa para vir aqui ontem, para estar aqui ontem. Eu sei que muitas pessoas não puderam, porque tinham outros compromissos. Mas imagine quando você está com sede de Deus, quando você ouve assim: opa, hoje tem programação na minha igreja, eu não tenho nenhum outro compromisso, então eu vou lá que eu quero ouvir de Deus.
Eu quero aumentar a minha fé. Porque a fé vem justamente por isso, por ouvir a palavra de Deus. Se você não dedica tempo, se nós não dedicamos tempo em ouvir a palavra de Deus, como vamos aumentar a nossa fé? Porque assim nos diz a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir. Se eu não ouço, automaticamente a minha fé vai ser pequena. Mas quando eu começo a ouvir de Deus, vai me dando mais sede de Deus, eu vou me aprofundando, nós vamos nos aprofundando mais e mais, vamos nos conhecendo mais de Deus, e a nossa fé em Deus vai aumentando a cada dia. Aí você, de repente, pode chegar ao nível ali, podemos chegar ao nível de Abraão, a fé de Abraão. Temos lá os heróis da fé. Às vezes queremos ser conforme esses homens foram, conforme queremos que Deus seja conosco, conforme Deus foi com esses homens. Mas às vezes nós não somos com Deus conforme esses homens foram. Às vezes queremos que Deus nos abençoe, que Deus nos abrace, que Deus faça isso. Mas às vezes quando abrimos assim um espaço para aprendermos mais de Deus, nós não valorizamos isso. Não valorizamos isso. Então precisamos valorizar essas coisas, precisamos aprender a ouvir mais de Deus. Eu preciso frequentar, voltando, se eu entendo que a fé vem pelo ouvir, eu preciso frequentar e sentar em uma classe da EBD. Se eu entendo que a fé vem pelo ouvir, eu preciso frequentar e sentar em uma classe da EBD. Eu preciso, porque eu entendo que a fé vem pelo ouvir. Então ali na EBD eu vou ouvir de Deus. O culto pela manhã, às quarta-feiras, eu vou ouvir de Deus. No culto dos homens, eu vou ouvir de Deus. Então eu preciso sentar ali para aprender, para ouvir mais de Deus. Eu digo para os irmãos que ali na classe do Job, eu tenho mais ouvido do que falar. Eu digo para os irmãos que eu tenho aprendido muito ali na classe dos Jobs. E às vezes as pessoas olham assim, mas já é pastor. Não, irmãos. Todos nós precisamos crescer a cada dia. Precisamos aprender coisas todos os dias. E com certeza o Espírito Santo, ele fala no nosso coração, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então todos nós precisamos sentar numa classe da EBD e aprender. Se eu entendo que a fé vem pelo ouvir, eu preciso sentar em um banco de uma igreja e ouvir a mensagem de Deus. Se eu entendo que a fé vem pelo ouvir, eu preciso fazer isso que os irmãos estão fazendo. Eu preciso sentar no banco da igreja e ouvir a mensagem de Deus, irmãos. Porque desta forma eu vou crescer espiritualmente. Desta forma a minha fé vai aumentar a cada dia. Porque eu estou sentado ouvindo aquilo que Deus tem a falar através do mensageiro, através daquele que Deus escolheu para falar. Não importa se é um jovem, se é uma senhora, se é um senhor, porque Deus pode usar todos da forma que Ele quer. Então eu preciso sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso valorizar esse momento como igreja. Eu não posso abrir mão disso, irmãos. Nós não podemos abrir mão disso aqui, de estarmos unidos e reunidos para adorarmos a Deus e para ouvirmos mais de Deus. Os irmãos estão de parabéns. Que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento. Mas vocês escolheram estar aqui. Ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que desde o momento que começou o curso lá atrás, lá no momento dos louvores, da primeira palavra aqui, ministrada pelo dirigente, os irmãos já foram bebendo de Deus, os irmãos já foram crescendo, a fé dos irmãos já foi aumentando. Já foi aumentando. Porque Deus faz assim, irmão. O Espírito Santo trabalha dessa forma na nossa vida. Então, se eu entendo que a fé vem pelo ouvir, eu preciso buscar de uma forma incansável locais onde estão falando de Deus. E aqui na casa de Deus, aqui nós não vamos ter uma expressão, não vou usar essa expressão não. Aqui nós não falamos qualquer coisa. Aqui nós estamos falando acerca da palavra de Deus. Aqui você está ouvindo é a palavra de Deus. Aqui não é um show, não é um espetáculo. Aqui é culto, onde você ouve a palavra de Deus. Então, valorize esse momento. Em João 5:24, já terminando, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha só, Jesus que disse,
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só, passou da morte para a vida. De repente, até esse momento, você tem visto o que Deus tem feito. Você tem ouvido o que Deus tem falado. Mas de repente falta uma coisa em você. Falta você crer em Deus. O próprio Jesus diz: aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, Deus nesta noite quer conceder a você a vida eterna. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecendo a Deus pelo congresso da IBD, pelo nosso diretor da IBD, nosso irmão Humberto, que tem se dedicado, tem se esforçado para fazer o melhor para o reino de Deus. Pai querido, quero agradecer a Ti. Agradecer, ó Deus, por esta noite. Agradecer, ó Deus, pela vida de cada um de nós, ó Pai. Deus querido, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, ó Pai, continue, ó Pai, sendo derramado sobre nossas vidas, ó Pai, porque dependemos de Ti, ó Pai. Deus querido, abençoe o Teu servo Humberto, ó Pai. Tome-o nas Tuas santas mãos, dê a ele a cada dia mais sabedoria, ó Pai, diante desta grande responsabilidade que Tu deste ao Teu servo, Pai. Abençoe a família do Teu servo, abençoe os filhos do Teu servo, Pai. Continue cuidando, ó Pai. Continue derramando a Tua graça e o Teu favor sobre a vida dele, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela existência da Tua igreja neste local, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que a Tua igreja tem feito, ó Deus, para o crescimento, ó Pai, para o aprendizado, ó Pai, do Teu povo. Muito, muito obrigado, ó Pai. São orações, são agradecimentos que Te fazemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina hoje eternamente. Amém e amém.